Boa noite aos presentes aqui, de corpo, e aos que estão no remoto. Nós temos aprendido a viver nessa condição híbrida. Mesmo assim, a gente convida os que estão no remoto, nas próximas atividades, nós estamos precisando de presença. E essa noite é uma noite muito especial para a gente, porque a gente retoma momentos de estudo em comunidade mais ampla. Famílias, amigos da escola, professora Luciana, todos aqui em torno de um tema que nos toca muito fortemente. Essa palestra nasce de uma ideia comum, de uma conversa com a Mariana Rosa. A princípio, a gente faria uma conversa única, a Luciana, a Mariana e as famílias interessadas em responder a uma pergunta. Se todos os seres humanos são únicos, qual o nosso incômodo com a diferença? Por que a diferença mexe com as nossas convicções, com as nossas certezas? Por que ela nos toca naquilo que está no íntimo e também no público, em algumas situações? E por que essa escola, que tem uma história de 70 anos, uma perspectiva humanista em seu currículo, tem percebido nos últimos anos que a luta e as ações antirracistas devem ser chamadas de uma luta nossa, da comunidade do Colégio Santa Cruz. Por que nós precisamos entender que o nome desse programa é um nome que a gente cada vez mais amplia para o princípio de ações antirracistas e ampliação da diversidade racial? Porque a gente quer aprender a conviver de uma forma mais equânime, mas nós também queremos olhar para o nosso currículo, para os nossos programas, para as nossas escolhas de modelos de ensino e perguntar se eles também estão a serviço desse combate. E temos feito isso de um jeito muito sério, cuidadoso, profundo. Todos os cursos da escola têm estudado. No final do ano passado, eu comentei com a associação que nós, no primeiro semestre, nos dedicaríamos à formação de educadores de todos os setores da escola, de um mergulho mais profundo nas reflexões necessárias para receber as crianças que, naquele momento, estariam chegando ao G4 do Colégio Santa Cruz. E hoje a gente já tem uma longa história de 9 meses e que a gente deseja que, rapidamente, a gente possa falar na última década. Esse é meu desejo, que daqui um pouco a gente possa, juntos, como comunidade, declarar uma década de trabalho do programa Santa Plural. E quem, de alguma forma, conduz essa noite aqui é uma representante da Associação Santa Plural. Eu vou pedir para a Nicole depois contar sobre a associação, e então eu apresento a professora Luciana de forma mais cuidadosa. Nós teremos aqui uma fala de 1h30 ao todo, né, um momento de 1h30 ao todo. A Nicole apresenta novamente a associação. A professora Luciana faz uma fala de aproximadamente 40 minutos, e aí a gente começa a receber perguntas vindas de casa e dos convidados que estão aqui presencialmente, para uma conversa boa com uma professora que já se demonstrou, ainda não vou apresentá-la, uma senhora professora sobre essa questão, uma pesquisadora, e que nos acompanhará em nossas perguntas. Nicole. Obrigada. Boa noite, gente. Eu faço parte da Associação Santa Plural. Nós somos uma organização sem fins lucrativos, independente juridicamente do Colégio Santa Cruz, porém indissociável em nossa parceria, desde a origem, em financiar, em trazer a sustentabilidade financeira para esse programa Santa Plural. O programa tem vários pilares, entre eles um pilar que trata a reserva de vagas para alunos negros, indígenas, pagantes e bolsistas. Hoje nós temos no programa uma reserva de 22 vagas na entrada do G4 da educação infantil.
das quais 12 são para alunos bolsistas, até 12, sendo bolsas parciais ou integrais, num total de 9 bolsas integrais que são bancadas, ou seja, as mensalidades são pagas pela essa associação. E as outras 10 vagas, das 22, são para alunos pagantes. O objetivo maior, então, da associação, na sua concepção e no seu objeto social, é, portanto, angariar fundos para arcar com as mensalidades dos alunos bolsistas que entram pelas vagas reservadas do programa Santa Plural. Hoje nós temos 9 bolsas integrais que estão sendo divididas entre 10 alunos cursando o G4 de Educação Infantil em 2022. Estamos em pleno processo seletivo para 2023, onde garantiremos mais 9 bolsas integrais, que poderão ser estendidas integralmente ou parcialmente, conforme os critérios do edital. E o meu pleito aqui para vocês é: conheçam a associação, se aproximem, particularmente a comunidade. É uma responsabilidade nossa viabilizar financeiramente este programa. O site da associação é www.programasantaplural.org. Nós temos ali o relatório de atividades. A associação foi constituída em junho de 2021. E ali já temos o primeiro relatório de atividades com os resultados do que foi o ano de performance de 2021. E, mais do que isso, nós temos aqui um pouco do relato sobre os pilares do programa, sobre o impacto que já estamos gerando, com a participação de representantes tanto dos alunos, das famílias, dos educadores. É muito bonito de ver. Ali também tem informações com as newsletters que nós publicamos trimestralmente. Temos 2 de acesso no site, onde tem mais informações também sobre os processos pedagógicos, exemplos do que vem ocorrendo em relação ao currículo e outros pilares do programa. Mas é isso, essencialmente fica aqui o meu convite para que vocês olhem ali no site da associação, sigam o perfil da associação no Instagram, @Programa Santa Plural. Ali também a gente solta muita informação sobre quando tem o edital, sobre quando tem os encontros formativos. Então, nos acompanhem, apoiem. Nosso e-mail de contato, santaplural@santaplural.org.br. Meus dados também estão lá no site, junto com as outras 2 diretoras, Adriana Tuono, Flávia Sevasco. Toda a nossa governança, somos todos pais, ex-alunos, pessoas da comunidade, 100% de nós atuando voluntariamente em prol desse programa. Eu convido a todos a participar, a ajudar a financiar, a divulgar. E, essencialmente, meu último recado aqui, aproveitando a época do ano, nós estamos fechando o ano, empresas que tenham apuração por lucro real, existe a possibilidade de doar 2% da sua receita financeira, dos impostos que você recolheria, e direcioná-los direto ao programa. Veja que privilégio poder escolher para onde vai o seu imposto. Nos procurem se vocês conhecerem empresas com essa natureza jurídica. Obrigada. Que bonito, né? Começar essa noite assim, em comunidade. Acho um privilégio poder acompanhar a Nicole na mediação com a professora Luciana hoje. Então, vocês podem enviar durante a fala as suas perguntas. Quem está aqui, nós vamos já reservar um microfone ao final da fala da professora Luciana para ouvir, para a gente dialogar sobre esse tema. A professora Luciana é minha colega pedagoga e mestre em Educação pela Universidade de São Paulo, doutoranda em Educação na Universidade de Campinas, pela Unicamp. A Luciana é pró-reitora adjunta de Assuntos Estudantis na Unifesp e consultora de Educação e Relações Raciais. Dedica-se à pesquisa sobre desigualdades educacionais, com especial enfoque nos temas branquitude, políticas públicas para a equidade racial e infância. É autora do livro Ser Branco, publicado pela editora UCTEC. Um prazer enorme, mais uma vez, recebê-la aqui. Estamos aqui para ouvi-la. Obrigada, Débora. Bom, prazer é meu. Quando eu vim conversar com diretores aqui nesse colégio a primeira vez, eu lembro que eu fiz um relato super emocionado, porque eu não imaginava que a gente ia chegar nesse ponto, né, de poder discutir relações raciais com um público que, aparentemente, não é prejudicado pelo assunto.
né? E aí a gente vem cada vez mais entendendo que o racismo não é um problema dos negros, né? Muito pelo contrário, e é um pouco o começo da minha fala é um pouco por aí, né? Então eu agradeço bastante a audiência e espero corresponder às expectativas, porque eu falei, gente, essa escola aqui já dá um peso, né? Porque ela é muito grande, enfim, tem muita tradição, não só grande no tamanho, em outros sentidos também. Mas vamos lá. Eu gostei muito da pergunta que norteia esses encontros, né? Se todos nós, né, somos seres singulares, por que a gente se incomoda tanto com a diferença, né? Aparentemente, se a gente olhar, mesmo eu que tenho uma irmã gêmea idêntica, nós não somos iguais, né? Bom, algumas pessoas têm que olhar um pouco mais, mas a minha mãe, por exemplo, sabe que a gente não é igual, meu filho sabe que a gente não é igual. Então, todos os seres humanos são diferentes entre si. Então, a diferença, na verdade, é um dado, é uma marca indelével da nossa espécie, né? A gente não tem um serzinho parecido com o outro. Parecido, talvez, mas igual, não. E aí, pensando nessa pergunta, eu visitei um pouco a questão histórica, ou sócio-histórica, né? Tem diferenças que importam mais do que outras, né? Vou dar um exemplo que eu quase sempre dou. Eu tenho uma orelha super pequenininha, talvez seja a única parte pequenininha do meu corpo. Mas isso aqui não me hierarquiza, né? Ninguém forma fila, olha, aqui só a orelha pequena, aqui só a orelha grande. Mas eu já vi fila de menino e de menina. Ninguém nega trabalho para alguém que tem orelha grande ou orelha pequena, né? Então, a minha orelha é tão observável quanto, por exemplo, o tamanho do meu nariz. Mas o tamanho do meu nariz é motivo de hierarquias sociais. Então, ao longo da história, essa marca que, né, nos compõe como espécie, certos traços arbitrários foram pinçados na consolidação de hierarquias. Então, quando a gente fala de diferença, a gente não está falando só das características físicas, intelectuais, morais das pessoas. A gente está falando de um processo social de enunciação. O que é isso, né? Eu escolho arbitrariamente uma característica que, nas relações de poder que vão sendo instituídas, permitem diferenciar grupos, permitem separar grupos, e, a partir daí, eu construo uma estrutura de opressão, dominação, que se auto-justifica, né? Então, traduzindo, né? Eu costumo sempre dizer nas minhas falas que não existiam negros até a dominação colonial, até a expansão colonial europeia. Assim como não existiam índios ou indígenas. Existiam povos originários, como a gente diz hoje, existiam iorubás, malês, nagôs, berberes, egípcios. Existiam povos que se autodesignavam em função da sua cultura, do seu território, da sua língua, da sua ancestralidade. Quem vai dizer que esses povos são todos a mesma coisa, né? Todos um mesmo grupo, independentemente das fronteiras internas que esses grupos experimentavam, foram os brancos europeus, né? Então, naquele momento, ou naqueles anos, nos quais se consolidou a expansão colonial e a dominação colonial europeia, as diferenças observadas não foram mais língua, parentesco, tradição, território. Pinçou-se a cor da pele, a textura dos cabelos, os costumes, como fatos que indelevelmente nos deixavam à parte da categoria humanos. Então, se não existiam negros, naquele momento, o colonizador diz: vocês, para mim, são uma espécie só, são negros, que, em comparação com a minha espécie, são inferiores. Então, perceba, o tornar-se negro ou criar negros não é uma autodesignação nossa. A gente precisou de um grande processo de ressignificação da categoria negra para assumir essa identidade, até porque nos negaram outras, né? Ao contrário de muita gente que eu conheço, eu não sei dizer, olha, vovô veio de qual região da África. É impossível para quem foi escravizado e teve um Rui Barbosa que queimou todos os arquivos da escravidão, né? Então, a única categoria que, após os anos de dominação e escravização, restou para a gente se unir em termos identitários, foi a categoria negra, né? Então, percebam, a negritude, essa positivada, ressignificada, é uma resposta à opressão.
Então, ok, eu sou negro sim, mas não esse que você está dizendo aí nas teorias raciais e nos processos de contatos cotidianos. Então, perceba, se todos somos singulares, por que esse incômodo com a diferença? Porque nossa sociedade, assim como outras sociedades multirraciais, construíram a diferença racial como basilar para as estruturas de dominação e opressão. Então, por isso que essa diferença importa e não outras, né? Então, nessa historinha breve que eu contei, a gente vê um processo de invenção, de criação, de construção social, né? Esse processo, por si só, já revela que a raça não está em mim, né? Não é a minha concentração de melanina que define necessariamente o meu grupo racial. E também denota que a raça não era uma descoberta científica. Não existiam instrumentos científicos suficientes para se estudar genoma, para se mapear DNA à época da invenção das hierarquias raciais. Elas sempre foram um delírio, uma invenção social, né? E aí, a essa invenção social corresponderam práticas que iam muito além, isso eu não preciso falar aqui, né? Que iam muito além de descrever diferenças físicas observáveis. Essas diferenças foram consideradas, então, como eu já disse, como mote para subjugar, para hierarquizar seres humanos. Pois bem, o que isso tem a ver conosco em pleno século XXI, né? Nós fomos bombardeados, especialmente durante a pandemia, com algo que nós, negros, estamos falando, acho que desde o século XIX, né? Olha, existe racismo, olha, as oportunidades não são iguais. Quando você olha a distribuição de direitos sociais, de bens privados, há um gap, há uma distância gigantesca entre aqueles que se autoclassificam como negros e aqueles que se autoclassificam como brancos. A violência de Estado se distribui de maneira desigual. Na periferia, a polícia não age como age, por exemplo, numa rua aqui do bairro, né? Então, a gente vem denunciando a violência racial há muitos e muitos anos, né? Mas parece que, especialmente após a morte do George Floyd, para algumas instituições um pouco antes disso, mas não muito antes disso, parece que vem se descortinando algo que para nós negros era evidente, mas que precisava de outro trabalho social de enunciação de séculos, para que aqueles e aquelas que ocupam as posições de poder, né, nas hierarquias sociais, pudessem olhar para essa desigualdade e dizer, não, realmente, há uma desigualdade. Então, por mais que eu fique feliz em vir falar com vocês, minha mãe, por exemplo, minha avó, não puderam experimentar essa sensação que eu experimento aqui, que eu espero que meu filho possa continuar experimentando. E aí, da percepção de que existe racismo, vem um desafio, né? Esse desafio vai em duas direções. A gente ainda tem que convencer um grupo que existe racismo, mas acho que num grupo como esse, a gente brinca que a gente fala para convertido, né? A gente fala para pessoas que entenderam que há uma hierarquia, para pessoas que entenderam que tem um papel na desconstrução dessa hierarquia, e para pessoas que não só têm um papel como indivíduos, mas têm um papel como instituição ou como grupos, associações, enfim, porque sabem que quanto mais gente em torno de uma causa, maior a probabilidade dessa causa dar frutos. Quando essas pessoas, que são as associações de mães, os grupos de família, começam a atuar, pressionam as escolas, isso é muito interessante, né? Porque na relação família-escola, o cotidiano da escola, geralmente, as demandas de organização do cotidiano vêm de cá para lá, e não de lá para cá. Quando vem de lá para cá, vem com um monte de outros desafios, e eu acho que não é só sobre a questão racial que a gente está experimentando uma revolução bonita de se ver. É também nessa relação família-escola e na potência que as famílias têm para aguçar o olhar da escola para algumas questões que são prementes na sociedade, mas que nem sempre, como a gente está imerso no cotidiano da instituição, com N atividades e N problemas, a gente às vezes não vê, né? Eu falo isso porque eu fui professora de educação infantil 10 anos, diretora 3 anos, coordenadora pedagógica 7 anos. Então, eu vivi a escola e a efervescência que é a escola, e as famílias quase sempre, numa escola pública, que é de onde eu venho, inclusive profissionalmente, só chegam em relações muito pautadas pela própria escola. É na reunião de pais,
enfim, nos conselhos, não tem essa interação e essa cobrança por mudanças que são estruturais, mudanças curriculares, mudanças relacionais. Pois bem, quando essas famílias chegam para a escola, muitas escolas abraçaram o desafio, que é o caso aqui do Santa, de rever seus projetos, né? E aí tem uma coisa bonita que Débora me contou agora que eu não sabia, que primeiro foi revisto muita coisa antes de ingressarem os alunos e as alunas que vocês chamam de cotistas, né? Que tem uma cota reservada para a entrada aqui no colégio. Isso é muito raro. Geralmente, depois que a gente chega, isso aconteceu, inclusive, no setor público, né, com as cotas raciais na universidade. Depois que a gente chega, é que vão se pensar quais processos institucionais precisam ser modificados. Então, essa chave que se vira nesse colégio, em outros, de que, olha, a gente precisa preparar o ambiente para a chegada, para recepcionar bem essas pessoas, também é outra evidência dessa boniteza, talvez, que é esse contexto em que a diversidade racial e outras estão sendo consideradas de maneira que realmente ensejam a diferença, ensejam a mudança, melhor dizendo. Bom, ok, que desafios são esses, né? Eu costumo dividir a questão da ressignificação da diversidade racial em 3 eixos principais, né? Não sou eu, minha mente brilhante, que faz isso. A gente tem muita leitura, e especialmente pelas diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais. Quando a gente lê o texto, a gente depreende que é para além da inserção de novos temas no currículo, né? Então, não basta falar da história da África, né? É importante, porque eu, Luciana, só aprendi sobre negros quando eles já eram negros. Eu não aprendi nada sobre malês, sobre iorubás, sobre berberes, nada, né? No máximo os egípcios, e aí com aquele estereótipo ainda, será que é africano, será que não é? Né? Então, a mudança curricular ela é muito necessária, né? E outra, a gente fica mais sabido, né? Toda vez que a gente tem mentes que viveram diferentes perspectivas de vida, pensando juntas no mesmo problema, a chance de você encontrar soluções muito mais criativas para aquele problema é muito maior, né? Então, isso tem sido visto, por exemplo, nas empresas que apostam em políticas de diversidade e que mapeiam depois os resultados, seja na eficiência, eficácia, ou mesmo ampliando objetivos, quaisquer que sejam, você vê uma mudança nessas instituições, né? Do ponto de vista do currículo, é a mesma coisa, né? Talvez, se a gente tivesse aprendido com os povos originários como um conteúdo curricular, qual seria a relação adequada para se estabelecer com a natureza, talvez a gente não tivesse no momento que a gente vive hoje, pensando se há futuro possível, né? Futuro a longo prazo possível. Então, reconhecer a sabedoria desses povos, tanto originários quanto africanos, ou qualquer outro povo que tenha sido alijado, ou que tenha tido seus conhecimentos alijados do processo de ensino-aprendizagem, é tornar os meninos e as meninas mais inteligentes. Eu não tenho dúvida disso, né? Então, o currículo é um desses eixos. Como fazer isso? Talvez os professores nos deem uma aula, né? Toda vez que eu ouço uma experiência de professor e de professora, eu fico encantada quando eles e elas começam a olhar para a diversidade racial, o tanto que conseguem inventar, né? Na escola em que eu fui diretora até 2019, teve uma turma que trabalhou o Carnaval da Guiné-Bissau. Por conta de uma pergunta da educação infantil, 5 anos, professora, só tem carnaval no Brasil, né? E a professora falou, não, vamos procurar onde é que mais tem carnaval. Achou o Carnaval da Guiné-Bissau, trouxe um artista da Guiné-Bissau para conversar com as crianças. Então, perceba, tem uma escuta ativa, tem um projeto que é feito a partir dos interesses infantis e que traz intencionalidade. As crianças não veem só aquela pessoa negra como um ex-escravizado ou um descendente de escravizados. Ela vê como potência criativa. E isso não precisa ser só nas artes, só no carnaval, né? Tanto que a gente aprenderia, por exemplo, sobre matemática, né? Uma parte boa, grande parte da matemática, é a resposta lógica a alguns problemas do cotidiano. Será que todo mundo responde igual? Será que existem outras técnicas, outras possibilidades de lidar com esse universo quantitativo, enfim, da matemática? A etnomatemática está aí,
né, para a gente descobrir. Aí alguém sempre me pergunta, mas etnomatemática não cai no vestibular? Ainda bem que a gente não está focado no vestibular. O vestibular é consequência, não é objetivo, né, dos anos todos da escolarização. O segundo eixo, que eu acho que é o mais difícil de se manejar no cotidiano, são as relações, né? Quando nós chegamos cheios de desafios para propor para vocês. Porque a convivência com pessoas como eu, por exemplo, pretas retintas, se deu e se dá para a maioria das pessoas de classe média e classe média alta a partir de relações de trabalho e subordinação, e não a partir da relação de igualdade ou de alteridade, de troca entre subjetividades. Não que não esteja envolvido, talvez, afeto, a gente, às vezes, está inteiro nessa relação. Por exemplo, uma criança branca com uma babá preta, né? A questão é que, para além dessa relação mais íntima, existe toda uma opressão e uma estrutura, como eu disse, de desigualdades, que não permite que aquela criança aprenda, de fato, qual é a experiência dessa babá preta no mundo. A babá preta precisa aprender e apreender a experiência dessa criança, até porque ela precisa contribuir com a educação dela, mas o oposto não é verdadeiro, né? Então, a gente consegue, muitas vezes, que as crianças olhem para a diferença, mas não associem as desigualdades raciais àquela figura que está cuidando dela, né? Eu lembro sempre quando teve a PEC das domésticas, né, que foi se legalizar, né, se tornar formal o trabalho de empregada doméstica. Eu lembro sempre de um conto do Facebook, que o patrão dizia que ele não poderia chamar a empregada dele para fazer o mamá da Lulu, era assim o título da anedota, do conto, às 2h, senão ele tinha que pagar hora extra. E aí, o problema não era ele dizer isso, o problema é que qual é a relação da Lulu com essa babá, que o pai julga que ela não precisa ganhar às 2h para fazer uma mamadeira, percebe? Então, essas relações são muito assimétricas, não permitem que a gente reconheça o outro, não como um outro distante, mas como alteridade mesmo, outra pessoa, assim como eu. Então, o bom de trazer a diversidade para dentro do colégio é isso, com todos os entraves e dificuldades que esse processo possa acarretar, vai se construir não outridade. E eu lembro que um diretor uma vez me fez uma pergunta, não, mas a gente tinha que focar no antirracismo, lá na frente, não precisa ter gente negra no colégio. Então, é uma ideia de que eu vou aprender sobre, eu não vou aprender com. Tem uma diferença enorme em aprender sobre as pessoas ou com as pessoas, né? Nessa questão das relações, a modificação que eu acredito que talvez seja a mais significativa, digamos assim, é quando os sujeitos negros demandam daquela instituição e daquelas pessoas mudanças que permitam que ele e ela transite com um pouco mais de segurança nos espaços, porque esse espaço é um espaço branco, né? Mesmo que vocês tivessem 50% de alunos negros, como é o caso, por exemplo, da Universidade Federal no Brasil hoje, a universidade continua branca. Porque você se tornar uma instituição diversa não é um trabalho de 2 anos, né? Você vai construindo isso paulatinamente. E aí eu tenho uma pontinha de crítica, né, ao projeto. Porque, quando eu assumo e admito as crianças na educação infantil, eu perco, talvez, uma criticidade que jovens negros já se permitiram construir, já foram obrigados a construir, que talvez limite um pouco o potencial de questionamento que essa diversidade trazida para o colégio podia ter, né? Então, quando eu vejo projetos que buscam incluir em todas as séries, né, tem um colégio aqui perto que também a gente também mantém conversa com eles e a opção foi essa, o embate cotidiano, né, esse enfrentamento e esse desvelar das relações de racismo, que muitas vezes não estão marcadas para pessoas brancas, não aparecem, não estamos na chave do bem e do mal, né? Estamos na chave dos óculos
através dos quais a gente olha a realidade. E esse óculos, ele é racializado, né? Desde o século XVI. Então, quando a gente traz as crianças muito pequenas, esse tensionamento vem muito via famílias, né? Vem muito, não é de fora para dentro, mas é de alguém que não vive o cotidiano da escola, né? Quando se traz professores e professoras pretas, então, se há uma certa liberdade para se dizer, né, o que se pensa, o que se precisa mudar, também esse tensionamento está colocado. Então, eu percebo muito isso na universidade, né? As cotas, primeiro, iam acabar com a universidade pública. Aí os cotistas entraram, trouxeram todas as questões. Então, o professor precisa vigiar a linguagem, sim. Precisa banir o Monteiro Lobato, sim. Do contrário, ele vai ter problemas cotidianos nessa relação com os seus alunos e as suas alunas. Então, quando você considera, né, que os cotistas eram vistos como alheios à universidade, como alguém que implodia a qualidade do ensino superior, que era o que se dizia, né, no começo dos anos 2000, e você olha os dados hoje de que, no primeiro ano, sim, os cotistas têm um desempenho aquém dos não cotistas. No segundo ano, iguala. No final do curso, muitos cotistas, a maioria, ultrapassa, em termos de desempenho acadêmico, os não cotistas, porque falta aquela oportunidade de entrada. Então, para aquele professor que era contra as cotas, perceba, viver essa contradição, ver o próprio argumento racial, né, desfeito pela experiência, é algo que não tem preço, eu diria, como diz a propaganda. Não tem preço, porque eu posso falar 1000 vezes para esse professor que negros e brancos têm exatamente a mesma capacidade intelectual. Pelo fato de certas lentes serem criadas para olhar a realidade, o argumento de que a qualidade ia cair foi um argumento socialmente aceito e difundido em tudo quanto era local. Quando isso não se evidencia, eu intelectualizo a questão racial, porque a questão racial, o racismo, ele parte de estereótipos, premissas, de construções sobre o outro que não são verdadeiras. Quando eu estou ali na experiência, e essa experiência problematiza o que eu penso sobre essas pessoas, das duas, uma. Ou eu vou ter que fazer um malabarismo intelectual para negar o óbvio, eu já conto uma história sobre isso, que também é possível, ou eu vou ter que mudar a perspectiva e a avaliação que eu fazia desse outro, mesmo sem conhecê-lo, porque nós não estávamos na universidade pública brasileira, estávamos em número irrisório. Eu falei que ia contar uma história. Uma vez, a Eliane Cavaleiro, que acho que vocês conhecem o livro, Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar, entrevistou uma professora de educação infantil e ela perguntou assim para a professora: professora, a senhora tem algum problema com pessoas negras? Já teve alguma situação de racismo que a senhora viveu? Uma professora branca. Ela disse não. E aí ela, né, a Eliana, instigando, mas nada mesmo, nunca, nem um episódio. Ela falou, não, porque desde que inventaram a minâncora, os negros não fedem mais, então eu não tenho mais problema com eles. Então, perceba, né, a gente ri porque é um malabarismo tão grande você pensar, negros fedem. Aí eu encontro 300 negros que não fedem, mas eu não abalo o meu estereótipo inicial. Eu explico com algo que está fora da relação entre as pessoas, a pomada minâncora, e mantenho aquele preconceito, aquela hierarquia ainda ali, premente, né? Então, é possível, sim, que os novos corpos que cheguem à escola sofram com esse tipo de revalidação do próprio preconceito. Mas acho que, na maioria das escolas pelas quais eu passo, isso é bem difícil de acontecer. Acontece, mas é bem difícil de acontecer. E a terceira, então, a primeira, currículo, a segunda, as relações, a terceira são a relação desse menino, dessa menina, com os objetos de aprendizagem. Então, a aprendizagem é um processo interno, né? Então, nós professores, aliás, tem um livro da Thelma Weiss que diz exatamente isso. Pergunta para a professora, como é que seu aluno se alfabetizou? Ele diz assim, deu um estalo e alfabetizou. A gente sabe que ninguém aprende por estalo, né? Foram as situações didáticas organizadas, é o cotidiano que aquela criança vive, mas a gente tem muita dificuldade para explicar como é que a aprendizagem acontece. E as pesquisas têm evidenciado, ultimamente, que meninos e meninas,
negros, especialmente os meninos negros, aprendem menos do que os meninos e as meninas brancas. Ora, se a gente não considera que a raça é uma verdade, então não há uma relação entre a quantidade de melanina e a capacidade intelectual dos sujeitos, há algo acontecendo na relação com os objetos de conhecimento que desiguala as oportunidades de aprendizagem. Certo? Então, partimos da premissa que meninos e meninas negros e negras não têm dificuldade de aprender, a não ser que haja alguma deficiência intelectual que explique, talvez, essa relação mais dificultada em relação às expectativas que se tem da aprendizagem daquela criança. Não é que ela não aprende, ela aprende, mas talvez mais distante das expectativas. No caso de crianças negras que não tenham deficiência, o que explica, então? Tem casos, por exemplo, em língua portuguesa, no 9º ano, o professor Maurício Wernica pesquisou, acho que 2020, chegava a ser de 2 anos a defasagem de aprendizagem de um menino preto, aí eu estou falando de cor mesmo, né, preto, em comparação com uma menina branca, controlando-se o nível socioeconômico. A gente sabe, da literatura, que os principais preditores de desempenho são nível socioeconômico e escolaridade da mãe especialmente, porque numa sociedade machista é quem maneja a vida escolar. Então, esses 2 preditores, eles dizem muito sobre como vai ser o desempenho daquela criança na escola. Controlado isso, então, eu vou comparar só crianças de mesmo nível socioeconômico com mães de mesma escolarização. O gap permanece. Não explico pela raça. Não explico pelo nível socioeconômico, tampouco pela escolaridade da mãe. O que explica? Nós, que somos negros, só temos uma explicação, embora a gente ainda não tenha conseguido provar. É o racismo a desigualar as oportunidades. Então, quando eu assumo a diversidade para dentro de uma escola, o plano de acompanhamento desses alunos precisa incluir essa relação com os objetos de aprendizagem. Eu preciso acompanhar o desempenho dessas crianças de modo que talvez eu identifique dificuldades de ensinagem e não de aprendizagem. Talvez, e aí é só talvez, o modo como as crianças negras são socializadas de modos diversos, com outras problemáticas diferentes daquelas vividas por crianças brancas, não esteja sendo considerado nas escolas. E talvez isso explique o tanto de caminho que a gente precisa percorrer para dar oportunidades iguais para todas as crianças. Por oportunidades iguais, eu não estou dizendo que todo mundo precisa aprender igual as mesmas coisas. Disse que eu tenho uma irmã gêmea. Ela é professora de geologia. Eu sou pedagoga, a gente não tem opostos mais representativos nessa relação com o conhecimento. Ela dos números, das exatas, eu das humanas. Não significa que eu não saiba fazer conta. Eu não sei o que é um anfibolito, que é o único nome que eu lembro da geologia, inclusive. Eu não sei fazer, sei lá, datação em carbono. Eu sei de educação. Ela sabe de matemática, mas ela sabe escrever bem, tanto que é professora universitária. Então, a gente tem que traçar patamares aquém dos quais ninguém pode ficar. Sabe o filme Nenhum a Menos? Não é que todo mundo tem que tirar 10 em tudo, mas tem certos patamares e a gente sabe quais são. A gente, às vezes, diz, não dá para traçar patamar, porque é muito difícil. Se o seu filho ou a sua filha vai mal em matemática, você sabe qual é o patamar mínimo que você desejaria que ele chegasse. Então, tem que haver, nas escolas que estão ampliando a inclusão de pessoas negras, esse acompanhamento e essa definição para além das condições iniciais de partida dos sujeitos. É óbvio que as crianças que são bolsistas vão experimentar uma relação diferente com o conhecimento. Se meu filho fosse bolsista, por exemplo, ele não vai para a Europa nas férias. O conteúdo de história da Europa para ele é mais abstrato do que para uma criança que vai, sei lá, 2 vezes ao ano, 1 vez ao ano, ou já foi 1 vez na vida que seja. Então, você criar mecanismos para que essas desigualdades sociais não interfiram na oportunidade de aprendizagem das crianças é uma função da escola.
né? E, se você não olhar para isso, a chance de chegar ao final de um programa bonito como esse, com resultados que só favoreceram muito mais as crianças brancas, porque aprenderam a conviver com a diferença, do que as crianças negras, porque não conseguiram aproveitar o máximo da oportunidade de aprendizagem que elas estão recebendo, talvez seja olhar para um programa que fracassou, né? O ideal aí é que todo mundo saia, é uma relação ganha-ganha, de soma zero, né? E aí, só para finalizar, que acho que eu já falei um montão, eu queria dizer que a gente não está educando só contra o racismo. Essa ideia, para mim, é uma ideia reativa que não permite, que a gente vai viver o mesmo problema daqui 2 séculos se a gente não olhar para a educação, para as relações étnico-raciais, né? Assim como a gente construiu meios e lentes para olhar a humanidade de forma diferente e desigualar as oportunidades de vida, a gente pode desconstruir. E desconstruir significa ensinar, e é papel nosso, da escola e dos adultos, ensinar novas referências sobre a diversidade humana para essas crianças. Então, eu não educo só antirracismo, eu educo para uma educação que a gente não teve, para considerar a diferença como um dado indelével da humanidade e não como algo que mereça um tratamento desigual ou um tratamento inferior daquele que eu considero, ou daqueles que eu considero os iguais, né? Então, acho que fica aí o recado que uma educação antirracista precisa vir acompanhada do que a gente chama de ERER, ou ERER, né? Que é a educação para as relações étnico-raciais. Acho que é isso. Nossa, que aula, muito maravilhoso, obrigada. Eu anotei tanta coisa aqui, Débora. A gente aprender, aprender e aprender, né? E, inclusive, a sua crítica construtiva sobre a entrada de alunos mais velhos, que foi algo que nos debruçamos muito, e tem todo um racional por causa da nossa escolha, junto com todos os experts aí de entrada na educação infantil. Você trouxe um contraponto muito interessante, de que os jovens já vêm pautados numa experiência de vida e trazem esses saberes e essas questões de riqueza para a escola. A gente está trazendo as famílias muito para perto e podendo aprender com elas junto. Então, a gente espera poder também, por aí, seguir. Quem tiver perguntas, tanto aqui, né, Débora, ou no Zoom, tenho para mim de que é possível fazer no chat e quero acreditar que eu vou poder ver aqui para poder replicar. Então, por favor, fiquem à vontade. Eu vou aproveitar para fazer uma aqui primeira, que eu nem vi se já entrou, então vou tomar essa liberdade. Acho que você terminou falando de uma coisa que é muito cara, que é essa experiência, né, qual a nossa responsabilidade. A gente está aqui falando muito com pais e com a comunidade. A escola tem uma responsabilidade, está fazendo um trabalho muito esmerado de formar os educadores e de promover esse tipo de encontro para que nós, pais, também nos letremos, nos desconstruamos e possamos pensar diferente. Uma pergunta, né? Eu fiz recentemente um curso muito curtinho que chama Família Antirracista. É uma jornalista, não é uma pedagoga, ela chama Paula Batista. É interessante, no Hotmart, curtinho, e ele fala sobre a perspectiva de como é que você, como nós, nas nossas casas, podemos abrir o olhar dos nossos filhos para esta diversidade. Enquanto você falava, eu lembrei que o primeiro encontro com o mesmo tema foi com Mariana, nos ensinando sobre o anticapacitismo, e a perspectiva é exatamente a mesma. Na sala de aula, como é que o educador se coloca, né, no lugar de necessidade de aprendizagem daquela criança, aqui é a mesma coisa, de perspectiva. Minha pergunta é na ponta dos pais, porque eu sou mãe, e estamos aqui falando materialmente com uma comunidade de pais. Quais são as formas que a gente pode buscar para nos prepararmos e para poder trazer dentro de casa, em combinação com o que está sendo feito na escola,
para trazer essa perspectiva da diversidade de uma forma que, para as crianças... Hoje eu já sinto que eu aprendo mais com os meus filhos, que têm 9 e 11 anos, do que eu ensino nesse sentido. Para eles, as coisas já estão vindo com mais naturalidade. Mas, ainda assim, a gente precisa se preparar para isso. Como é que a gente pode se munir, se preparar? De que forma nós, que vimos de uma criação completamente distinta, que não tivemos essa oportunidade de pensar a diversidade, podemos nos preparar para isso? Olha, o que eu falei, a gente está numa outra situação. Eu nunca imaginei que a gente ia viver, porque mãe preta se perguntou a vida inteira: o que eu faço com esse menino preto que vai crescer? Outro dia, eu até contei essa história uma vez. Eu fui comprar um boné para o meu filho e ele pôs o boné antes da gente pagar. Aí eu paguei, devolvi o boné, ele pôs de novo. Eu falei: Theo, eu vou te explicar uma coisa. Você precisa pôr o boné dentro da sacola, junto com a nota. A hora que a gente sair da loja, se nada apitar, aí você pode pegar o seu boné e pôr na cabeça. E, ainda assim, pode ser que vão atrás de você e peçam a nota. Né? Então, tem uma coisa interessante dessa virada que está acontecendo, porque todo mundo é racializado, mas as pessoas brancas não se viam como racializadas. E essa sua pergunta denota exatamente esse despertar. Somos racializados, somos brancos, não aprendemos a conviver com a diversidade, estamos andando e trocando o pneu da bicicleta ao mesmo tempo. Como é que a gente faz para os nossos meninos e meninas trocarem antes de começar a andar? Eu diria que é compartilhando com eles esses achados que vocês têm, sabe? Nos debates, nas conversas. Eu educo meu filho desde que ele é muito pequenininho, a partir de livros de história infantil, a partir de música, a partir de filme. Né? Então, eu sei que para as famílias negras é diferente, porque, para a gente precisa positivar a negritude. A gente precisa dizer para aquele menino, quem tem filho preto sabe, quase que 24 horas por dia, que ele é bonito e que ele tem o direito de existir exatamente como ele é. Para as famílias brancas, talvez seja o oposto. Não é reforçar uma identidade branca, porque, na historinha que eu contei, né, a identidade branca nasce com o projeto de dominação. Então, não tem um devir ou um voltar positivo para onde ir, assumindo a brancura como algo que eu devo, né, pôr uma camiseta 100% branco. Uma vez me perguntaram: por que não tem o Dia da Consciência Branca? Por que não tem a camiseta 100% branco? Por que isso? Na história da humanidade, resultou em violências 1000. Então, quando eu falo com crianças brancas, o que a gente procura sempre é enfatizar aquela criança no singular. Ela não é bonita porque ela tem um olho azul, ela não é bonita porque ela tem um cabelo liso, ela não é bonita porque ela tem a pele alva. Ela é bonita porque ela é bonita. Né? E outra coisa que é muito importante, né, que tem a ver com a minha fala anterior: coloca esses meninos para conviverem. Se eles não conviverem brincando no playground, no shopping, andando na rua, a dificuldade é muito maior dele construir uma relação positiva com essa diversidade. E tem uma última coisa, né, que é a terceira, que eu acho que é uma condição sine qua non, talvez nem tanto para vocês que são brancos, mas para mim, que sou negra, é muito importante. Construam ambientes de conforto para as pessoas negras que estão ao seu lado, não só na escola. Quem é negro aqui sabe do que eu estou dizendo. Quando a gente está numa fila de banco e uma pessoa que você pensa: será que essa pessoa está pensando que eu sou negra? E, sabe, a gente, às vezes, por tanto viver histórias de depreciação, a gente aprende a olhar pessoas brancas com certo receio. Então, olhar para uma pessoa negra, sorrir para ela, tem um lugar para sentar do seu lado. Quantas vezes a gente pega ônibus, né? Eu não pego mais, mas quando eu pegava, o ônibus lotado, e você sozinha no banco, porque ninguém quer sentar do lado de uma pessoa negra. Então, tem coisas que são muito pequenas, sabe? Mas que fazem toda a diferença para aquela criança negra que está ali. Porque o que ela, quando reparam nela, né? E aí eu falo como mãe também agora, é muito mais num olhar de tipo: por que está aqui, sabe? Não é o seu, mesmo em espaços públicos, no SESC, por exemplo. Meu filho é grandão como eu. Então, às vezes, olham para ele com um olhar de ódio. Não é um olhar que está olhando para uma criança. Né? Então, você burilar esse olhar, você
cultivar esse olhar de afeto e de afago, especialmente para esses outros, especialmente, mais ainda para as crianças, ensina também seus filhos a cultivarem esse mesmo olhar. Às vezes é só o jeito de olhar. Nicole, acho que a gente poderia ouvir uma pergunta de alguém que esteja aqui, e depois já tem uma aí no chat que a gente pode trazer. Alguém gostaria de apresentar uma pergunta? Nós precisamos que seja no microfone, porque nós estamos com... Boa noite. Sou Flora, obrigada aí pelas suas palavras, Luciana, todos vocês, também sua mãe aqui, Tocha de Santa Cruz, meus filhos hoje já saíram para aqui, mas o que eu queria perguntar, eu também tenho uma escola de educação infantil, e a gente vem se debruçando também com esses temas, o que eu percebo lá na escola, é só educação infantil, nessas juntas, né, acaba com isso. E, enfim, é que quando a gente traz, né, muito da cultura dos negros, através dos mitos, dos orixás, pega também muito da questão da religião. Né? E aqui, assim, né, escola também católica, que já acolhe todos os judeus, tudo agora também. E eu sinto uma resistência, não de jeito nenhum, porque os mitos são maravilhosos, os contos deles são incríveis, as crianças realmente elas ficam muito encantadas, mas ressoa nas famílias, não é fácil assim. Ah, mas porque eu não sei responder, a gente é católico, que vem falar, do orixá, não sei o quê, mas não sei o que, não sei o que responder. Falei, bom, eu afirmo que a gente assim, lá é diferente, mas assim, acho que é uma questão, né? Como você falou, de outros lugares, acho que a religião. Sim. A gente tem falado cada vez mais em filosofia africana, ou de matriz africana, e cada vez menos em religiosidade africana. Por quê? Quando você vai para a escola com esses mitos, com essa cosmovisão africana, há uma associação quase que imediata com as religiões de matriz africana, né, candomblé e umbanda. Como a gente tem o racismo religioso também, aí já entra tudo de bandeja, né? O que eu sempre digo para as educadoras é o seguinte, a gente não se furta a alguns debates que a gente considera importantes, né? Então, por exemplo, a gente ensina evolucionismo a partir de Darwin e não de Adão e Eva, se não for uma aula sobre catolicismo, né? E se a mãe vai questionar, a gente traz quais são as nossas bases para estar trabalhando aquele determinado conteúdo sem desconsiderar a crença da mãe, né? Eu já respondi para várias mães, inclusive mães negras, professora, o menino chegou em casa dizendo que era descendemos do macaco, é de Adão e Eva. Eu falo, mãe, na sua casa, tudo bem, mas aqui na escola é outra conversa. Para as religiões de matriz africana, o enfrentamento é inevitável. E aí acho que é uma oportunidade para se educar também para as relações étnico-raciais, a comunidade escolar, e não só as crianças, né? A gente já viveu casos, por exemplo, quando eu era diretora, das crianças fazerem a abaiomi na escola e a mãe jogar fora, quando chegava em casa, né? Como é que a gente acolhe essa criança quando ela volta, né? Olha, você pode fazer de novo, não precisa levar para casa, deixa a sua boneca aqui, mas a gente nunca vai ter garantia de que a adesão das famílias vai ser 100%. Né? O que diferencia a gente continuar o projeto é justamente a gente acreditar que ele é importante e que ele é necessário para o desenvolvimento daquela criança. O que eu posso te dizer também é que convidar as famílias para ações pedagógicas que tenham como cerne a filosofia africana, os mitos africanos, pode ajudar a desmistificar essa visão que se tem de demonização das religiões de matriz africana. Mas, se não acontecer, tudo bem, tudo bem. Mas deixa eu dizer uma coisa, eu não sei, isso. Produção, me disseram que não ouviram a pergunta que ela fez no microfone, então talvez usar o da Débora, não sei se tem alguma diferença. Não ouviram a pergunta. A pergunta era sobre o preconceito de algumas famílias em relação à leitura ou ao trabalho com mitos, personagens das religiões de matriz africana ou das lendas e mitos dos vários países e povos africanos. E aí a resposta foi ouvida, a pergunta
é que parece que o som falhou. Nicole, acho que a gente podia ler uma aqui, depois mais uma presencial. A Márcia pergunta, Luciana, um privilégio ouvir suas palavras tão claras, um questionamento. Como mudar uma escola branca se está inserida em uma sociedade ainda mais branca que ela? Olha, o que eu posso dizer é que já mudou. Das escolas que eu frequentei, inclusive escolas públicas, quando a gente compara as discussões que são feitas hoje, eu estudo isso há pelo menos 20 anos. As discussões iniciais, eu tinha que levar estatística, eu tinha que levar notícia de jornal, eu tinha que levar causo para convencer as pessoas que o problema existia. Nós estamos numa fase em que todo mundo, ou quase todo mundo, e quem não é favorável silencia. Né? Então, se eu estou numa escola em que esse projeto está sendo encampado, inclusive a partir das famílias, e eu discordo dele, eu não tenho, talvez, um ambiente em que eu me sinta confortável em colocar uma divergência. Não, eu acho que aqui não precisa ter cota para aluno negro, eu acho que o ensino das relações étnico-raciais é desnecessário. Acho que só da gente provocar um desconforto para que as pessoas verbalizem isso em voz alta, num fórum como esse, já é assim 10 passos além do que eu imaginava que a gente fosse chegar em 2022 ou 2021, ano passado. O que eu posso dizer assim é que tanto a escola quanto a universidade são instituições brancas na sua origem, na sua gênese. Como é que se consolida o ensino no Brasil? Né? A gente tem a primeira grande reforma educacional que cria o sistema de ensino, a ideia de sistema de ensino, escola pública, gratuita para a população, ela nasce junto com o projeto de eugenia. Tem até um livro sobre isso, Diploma de Brancura, um dos melhores livros que eu já li, recomendo. Então, o Jerry Dávila vai olhar para os escritos dos escolanovistas, que a gente, na pedagogia, né, Débora, a gente aprende a idolatrar os escolanovistas. E aí ele vai fazer pesquisa nos arquivos da Escola Nova e vai descobrir como a escola de massa ela é criada para arianizar os costumes. Já que eu não consigo branquear esse povo, porque a miscigenação correu solta, então eu vou branquear os costumes. E aí, só para vocês terem uma ideia, o Ministério da Educação era junto com o Ministério da Saúde. Os dois eram o mesmo ministério, porque a ideia era essa, vamos curar o Jeca está doente, aí que nasce a figura também do Jeca Tatu como um mestiço pouco culto que a gente precisa transformar. Então, não tem como a gente desprezar a história de construção do nosso sistema de ensino brasileiro, seja público, seja privado. Constatando que essa é a origem, como é que a gente vai implodindo, problematizando essa origem, a ponto da gente chegar, por exemplo, numa mudança curricular que não vai cair no vestibular, mas que eu sei que é necessária para enfim, educação das novas gerações. Né? Então, eu acredito que, mesmo sendo uma instituição branca, quando a gente vai introjetando e tratando desses temas, você vai não transformando a instituição como um todo, mas você vai favorecendo que as novas gerações vão paulatinamente, não sei se solapando esse projeto de escola que a gente tem. Né? Eu não sou anti-escola, já tenho uma corrente da sociologia que eu não sou. A escola salvou minha vida, inclusive. Mas vai modificando esse projeto de modo que ele seja mais inclusivo. Né? E não é uma ideia revolucionária, percebam. Nós, pretos, cansamos de esperar a revolução, só para contar para vocês. Então, a gente vai agora por dentro mesmo. Né? Vai querendo postos de trabalho, vai querendo as vagas, vai querendo modificar o que é possível modificar, e talvez, lá num futuro longínquo, a gente tenha uma escola totalmente renovada, mas, por hora, não tem como. Oi, Luciana, obrigada, viu? Muito bom te ouvir. Eu queria saber, entender melhor, quando você diferencia um projeto antirracista de uma escola que se propõe a ensinar as relações étnico-raciais. Quando a gente fala antirracista, eu já tenho um problema colocado e eu estou buscando solução para aquele problema. Então, toda escola precisa ser antirracista. Uma das premissas básicas da convivência escolar é que as crianças e as famílias
sintam segurança de que seus filhos e filhas não serão maltratados naquele espaço. Então, uma escola precisa, sim, operar de forma a ser antirracista, não só nas relações cotidianas, mas para problematizar o racismo de forma mais ampla. Eu não falei aqui das dimensões do racismo, né? Eu gosto muito de um autor que chama Charles Mills, que ele identifica pelo menos 6: econômica, jurídico-política, cultural, somática, falta mais 2, metafísica, e a outra eu não vou lembrar, porque, quando está assim em público, a gente sempre esquece. Mas, enfim, essas dimensões, quando a gente olha para elas, elas seriam mais ou menos equivalentes ao racismo estrutural, institucional e subjetivo ou individual. Para eu mandar o meu filho para uma escola, de modo que eu me sinta seguro e ele também, a perspectiva individual, ou seja, relacional, ela precisa estar muito bem azeitada, né? Eu preciso ter punições claras, se a coisa, né, chegar a um extremo, mas, antes de eu ter punição, eu preciso educar para as relações raciais. Perceba, o antirracismo, eu já pressuponho que o problema existe e eu reajo a ele. A educação para as relações étnico-raciais, ela é muito mais no sentido de eu previno, né? Então, se eu educo, vamos pegar uma criança de 2 anos. Com 2 anos, eles começam a entender que nós somos diferentes, né? Eu lembro de uma criança, eu ia chamar de aluno, mas ele tinha 3 anos. Né? Eu conto essa história sempre. Eu fui de bermuda um dia para trabalhar, estava muito calor, ele olhou para a minha perna e falou: sua perna é preta, pro. O encantamento dele não é que ele era racista. Ele tinha percebido, pela primeira vez, ele de uma família branca, a primeira vez que ele percebeu que a perna de uma pessoa adulta podia ser negra como o rosto daquela pessoa adulta. Perceba, não tinha nenhuma hierarquia. Não, o que tinha ali era um encantamento. O que a gente faz com esse encantamento? A gente diz, é feio. É melhor ter a perna assim do que daquele jeito. Então, a gente transforma o que é uma relação de descoberta da diferença numa relação de hierarquização da diferença. Então, quando eu trabalho para a educação das relações étnico-raciais, eu estou no Gabriel, eu estou nesse encantamento dele. Nossa, Gabriel, verdade, a perna da professora é preta. Vamos pensar que cores de pernas a gente tem aqui? Que tinta que eu misturo para descobrir como é que eu represento essa cor de pele num retrato que eu for fazer? Né? Então, eu vou trabalhando com o Gabriel o reconhecimento dessa diferença a partir de matrizes positivas. A gente não pode ser ingênuo de pensar que a gente não está numa guerra por significados de mundo. Né? Então, ao mesmo tempo que eu puxo o Gabriel para cá, outras instituições e outras pessoas vão puxar ele para lá. Né? Mas, nessa guerra, a escola é essa guerra desde sempre. Porque a escola é quem vai, de alguma maneira, construir com a família, mas também superar o que a família consegue ensinar para aquelas crianças. E, muitas vezes, contradizendo o que aquela família ensina para aquelas crianças. Ainda bem, porque senão não precisa ir para a escola. Faz homeschooling. Aí vem a pandemia, a gente descobre que homeschooling não é tão legal assim. Né? Então, manda para a escola justamente para ampliar horizontes e para fazer essa disputa por significados. Então, se eu fosse resumir, a ERER é entrar na disputa por significados para a diferença de modo a positivá-las e não responder ao racismo. O racismo é o fim lá. Talvez, se todo mundo aqui fosse educado para as relações étnico-raciais, a gente nem precisasse discutir racismo. Né? Mas é que a gente falhou no projeto de educar para as relações étnico-raciais. Então, a gente precisa reagir. Ainda precisa, e vai precisar por muito tempo, acredito eu. Não sei se tem mais uma pergunta aqui da plateia. Nós estamos aqui no Q&A também. Quem tiver aqui, você quer colocar a sua? Eu acho que eu fico ouvindo a professora Luciana e pensando o quanto a gente vai ter que conversar, e a gente ainda gagueja muito na escola. Eu falo como representante da equipe da direção, mas eu percebo isso entre nós. O quanto, para a gente, ainda, cada palavra, cada forma de discutir, quando a gente vai para uma conversa sobre as questões raciais,
nós somos pouco habilidosos, pouco ágeis. A gente fala tão bem sobre matemática, língua portuguesa, sobre alunos que aprendem bem, alunos que precisam passar por apoio, recuperação, mas quando chega nas questões raciais, ainda falta experiência. Né? Como é que você percebe esse desafio das escolas? Porque eu estou aqui como educadora e olhando para um público que tem educadores, mas que tem famílias. Como você acha que, nesse conjunto, a gente pode avançar também? E uma pergunta para além dessa, você citou que essa era uma questão, e ainda é uma questão, que não se limita à experiência escolar, à convivência na diversidade. Né? Que outras possibilidades você percebe para uma sociedade predominantemente, uma comunidade predominante branca, conviver numa diversidade onde os lugares de consumo, os lugares de lazer não são lugares diversos? Então, 2 perguntas aí, das difíceis. Desafiadoras. Bom, a primeira, o que eu posso dizer para vocês é assim, o movimento negro em si, que é um movimento multifacetado, a gente poderia sempre referir a ele no plural, não tem muita paciência quando algo de errado, vamos colocar, a palavra errado não é a melhor palavra, mas quando algo de errado ocorre e viraliza. Né? Então, o medo que as pessoas têm de se colocar e de errar tem a ver com uma possibilidade de retaliação e tem a ver também com o querer acertar. Né? Educador, então, não quer errar, a gente quer sempre acertar. O que eu posso dizer é que, vocês perceberam que eu sou muito otimista, né? Comparado de onde eu vim, ninguém se importava em pensar qual era o vocabulário adequado para se usar, se aquela palavra ia ferir o outro ou a outra, ou não ia ferir, em regular e matizar o discurso para que ele seja palatável ao ouvido, que é diferente do meu ouvido. Ninguém pensava isso. Então, a gente está num primeiro passo, que é, eu sei que eu não posso falar tudo o que eu penso, ou eu sei que tudo o que eu penso não necessariamente coaduna com a minha perspectiva ou com o meu querer de valorizar a diversidade. Então, eu me policio. É o que o pessoal tem chamado de politicamente correto. Eu prefiro respeitoso. Né? Porque me parece que quem fala do politicamente correto quer reivindicar o direito por ser preconceituoso, machista, racista, né? A gente já está num outro patamar, isso já nos coloca como progressistas. Né? O que eu posso dizer também é que, com o tempo, a gente vai relaxando, não porque a gente se acostumou, mas porque a gente, de fato, vai aprendendo. Né? Há 20 anos atrás, eu não conseguia fazer a conversa que eu faço hoje. A minha irmã, ela é professora da USP, e ela está agora numa pró-reitoria nova de inclusão e pertencimento. Ela é geóloga, ela não fala de raça. Então, nas primeiras falas, ela ficava brava, ela chorava, ela não sabia o que fazer. E aí ela dizia, quando é que isso se torna, sabe, parte da vida? Eu dizia, calma, vai se tornar parte da vida. Porque é isso, quando a gente mais vai falando e vai apanhando também. Uma das coisas que a gente não gosta é de apanhar, mas é necessário abrir a escuta. Né? Eu gosto muito da Grada Quilomba, quando ela diz que a gente parte, né, da negação, não existe racismo, para a culpa, ok, eu estou me sentindo mal com isso, que talvez seja o estágio que a maioria das pessoas brancas que eu conheço está, para o reconhecimento, ok, o que você está me falando é legítimo e eu vou pensar sobre... Eu sonho com um dia que eu disser para alguém, olha, isso foi racista, e a pessoa vai virar para mim e dizer, eu vou pensar sobre isso. Geralmente vem, não, imagina, eu tenho X amigos negros. Né? Isso é reconhecer. Reconhecer que eu fui educada numa estrutura racista e eu não sou, né, algo etéreo, que estou voando sobre essa estrutura. Faz parte de mim, da minha construção subjetiva. E o último é reparar. Né? Como é que eu reparo os problemas, não só aqui no cotidiano, mas como é que eu opero na luta pela construção de uma sociedade mais justa, formando novos quadros, pode ser. Né? Agora, a segunda pergunta é um pouco mais difícil, né? Porque, no Brasil, a gente tem uma questão de que classe e raça caminham juntas.
né? Se eu sou de classe média alta, os espaços que eu frequento, muito possivelmente, tem poucas pessoas negras inseridas nele, né? O que eu posso dizer é que a oportunidade, se a gente amplia a participação negra em diferentes espaços, aquela família que fez uma festa vai ter que convidar aquela criança negra. Se ela não convidar, a gente tem um problema escolar para resolver, não é um problema da família, né? Se ela convidar todo mundo e menos aquele, a gente tem um problema a resolver. Então, o que eu vejo nos espaços que ampliaram a diversidade para além da entrada, né, dos pequenininhos, é uma convivência com outras pessoas negras no seio da família. Então, chama para o almoço de domingo, chama para ir brincar não sei aonde. Então, você cria, a partir da escola, esse ambiente que leva a diversidade para a casa dessas crianças. E isso é muito complicado. É complicado porque eu estou vendo isso na pele. A irmã gêmea tem uma bolsa numa escola aí, caríssima, as duas meninas dela estudam lá. Quando eu fui numa festa das crianças, as mães pretas da escola estavam todas no mezanino do buffet e as mães brancas todas no térreo. Todas, não tinha exceção. A hora que eu entrei, aquilo me chocou tanto, porque é o integrar, não é o incluir. Né? Eu trago, mas é quase como... Sabe o apartheid? O apartheid é uma política multicultural. Diferentes, cada um no seu lugar. Convive quando é necessário. Então, para criar um projeto como esse, precisa olhar para isso também. Se não é suficiente, eu digo sempre, trazer pessoas negras não é bom só para pessoas negras. É especialmente para as pessoas brancas. A gente tem muito a ensinar. Muito a falar. Eu sempre gosto de um texto também que chama Saberes Localizáveis. O nosso saber se localiza em outro lugar, que não é o das pessoas brancas. E, se tiver um ouvido bom, vai aprender muito conosco. A questão precisa se permitir aprender. É muito difícil, mas precisa. E a gente é escola, né? Nenhum outro lugar convida melhor ao compromisso com a aprendizagem do que a instituição escolar. Eu queria, Luciana, que você terminasse, talvez as barreiras aqui sejam não da experiência racial, mas e também você citou que a escola te salvou. E uma pedagoga que insiste na importância da escola não pode ouvir isso sem dizer de que lugar que você define a importância da escola e como é que a gente pode terminar te ouvindo um pouco sobre isso. O ruim é que grava, né? Mas tudo bem, já estou acostumada. Eu venho de uma família muito pobre, né? A minha mãe era empregada doméstica e meu pai, quando eu nasci, estava preso. Então, eu fui conhecer meu pai com 6 anos. E dessa família muito pobre, o momento de libertação, de lanche gostoso, de convívio, de conversa, era a escola. Então, acho que, para os meninos de vocês, essa realidade não está posta necessariamente, a realidade de que a escola é o oposto da privação. Mas eu acho que também tem uma questão na escola que dessas agruras que a gente vive em casa. Na escola é outro ambiente. Eu vejo outras pessoas com outros problemas, amplio visão de mundo, aprendo sobre outros lugares. Então, acho que a escola tem um despertar para o mundo que outras instituições não vão ter, né? Se a gente consegue cativar os meninos por aí, eu acho que eu tinha verdadeira paixão pela escola, minha irmã também. Então, a escola não era só o dever, né? Aquela possibilidade de que, se eu estudar bastante, eu consigo mudar minha vida e a vida da minha mãe. Era também, mas eu não vivia na escola a possibilidade de um futuro promissor. Eu vivia o hoje. As relações eram prazerosas, por mais que existisse racismo, mas era uma coisa de, talvez a palavra seja humanismo, a escola que eu experimentei. Tanto é que, quando a gente mudou, eu parei de estudar, falei, não vou para a escola. Fiquei uma semana sem ir para a escola. Depois a gente volta. Quando a gente voltou para mais perto, a gente andava 1 hora para ir para a mesma escola.
porque não tinha bilhete único, essas coisas que a gente vê hoje é luxo. A gente andava 1 hora para ir para a escola, porque era aquela escola, né? E era uma escola pública, de gente simples, com 2 diretoras que compraram o compromisso de fazer uma escola que realmente ensinasse, mas que fosse segura do ponto de vista da convivência. Não é que não tinha conflito, todo lugar tem, né? Mas olha a diferença de haver um conflito e a diretora, ao invés de te dar bronca, te chamar para ir comer bolacha recheada com ela, porque ela sabia que eu gostava, por exemplo, né? Eu tinha xingado um professor. Ela me chama, pergunta se quer bolacha. O olho até brilha. E eu fui comer bolacha com a diretora. E aí ela conversando comigo, sabe, como minha mãe conversaria comigo, né? Não é que eu quero romantizar ou dizer que a gente precisa amar os meninos, amar, a gente ama os filhos, né? Mas a gente precisa construir essa relação de respeito a ponto daquela pessoa que está em formação se sentir em casa na escola. É isso que eu me senti. Às vezes, melhor até que em casa, porque tinha bolacha recheada da diretora. Acho lindíssimo ouvir de uma professora que a gente vai para a escola para viver a diferença, né? É comum algumas famílias desejarem que a escola pense igual, e a beleza é porque é na escola que a gente vai para viver uma forma de pensar diferente e aprender a conviver na diversidade. Que desafio e que beleza de aula. Como a gente gosta de professor nessa escola. A gente ouve um professor e fala, que professora boa essa que nos visitou aqui hoje. Queria agradecer. Agradecer à associação, mais uma vez, por ter nos convidado ao enfrentamento dessas questões, juntamente com um coletivo de professores, uma sociedade, mas, sobretudo, ao movimento negro, que vinha chamando, conclamando a sociedade a se mover em relação a essa luta. E aos educadores e famílias que estão aqui e no remoto, por terem nos acompanhado nessa aula. Muito obrigada, Nicole. A gente deixou alguns relatórios da associação. Eles estão aqui, para quem está presente, quiser aqui. levar um. Professora Luciana, muito obrigada pela aula. Desejo outras, para que a gente possa contar com a sua presença, com tudo aquilo que você tem pesquisado e atuado na educação, na universidade e também na escola básica. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite.